Sejam bem-vindos a mais um episódio de Terapia Social. Esta semana vamos falar sobre... Opiniões. As opiniões. Aquelas que toda a gente tem pelo menos uma. Aquelas que o vento leva. Opiniões. Mas boas, assim, há de tudo aqui. Olá, Tiago. Olha, querias-me rir, tens-me a rir. Olá, Paulo, está tudo bem? Isto só para explicar, nós começámos a gravar isto agora, mas estamos aqui há 2 horas já a contar piadas um ao outro, por isso é que já estamos aqui super aquecidos. Vocês, pronto, ficam só com esta parte mais enfadonha. Ora, esta semana vamos falar sobre um assunto... Por favor, não levantes a saia que estragas a magia. Assim... Não pode ser, não. Vamos falar sobre opiniões. Claramente eu e o Paulo temos opiniões muito diferentes em relação a quase tudo, ou não, mas hoje vamos falar sobre essa questão tão fraturante que é então a questão do opinanço. Do opinanço e das opiniões, não é? E das opiniões, claro. Eu estou aqui um bocado dividido relativamente às opiniões, como é óbvio, não é? Olha, faz sentido. Então conta-me. Desabafa, meu querido. Não se trata de nenhum desabafo, trata-se de uma constatação. As opiniões são boas e são más, e há uma determinada altura em que passam de boas a más. A cena é ficar atento a essa altura e depois escolher. E as opiniões... Aliás, opiniões é assim, normalmente as pessoas têm sempre uma opinião, é raro, mesmo que... Achas que a indecisão é em si uma opinião? É como a anarquia ser uma forma de governo, não é? Também acho que é um pouco por aí. Acho que não, acho que a indecisão ou a opinião à partida implica uma escolha, à partida implica um vínculo qualquer, não é? Acreditas ou veiculas ou o que seja. Portanto, decisão não é uma opinião. A abstenção é um voto. Não, a abstenção é um não voto. É um não voto. Votos a favor, votos contra. Não, ok, está bem. E votos brancos ou nulos. Sim. Aliás, a abstenção é nem sequer aparecer, é a indecisão. Depende do contexto, mas por exemplo na Assembleia da República as coisas passam ou cortam com votos a favor, votos contra e abstenções, não são votos de abstenção. Eu acho que já confundimos os ouvintes nesta fase. Isto é... Pronto, é para agarrar, tem que ficar até ao fim para perceber tudo. A técnica de desmontar... Está tudo ensaiado, exatamente, isto foi ensaiado até a exaustão. Sim, mas eu acho que as opiniões no geral acabam por ser... Acho que já falámos aqui sobre isso, não é? Quando uma opinião, até a própria palavra opinião é uma cena assim muito... Não é uma opinião, portanto nem é grande, não é verdade, nem é grande palavra. Nem é grande palavra, tem só isso, é uma palavra... para mim, foneticamente fraca. A questão aqui é que parece inofensivo, não é? É uma opinião, parece inofensivo, mas na prática pode deixar de o ser quando as pessoas começam a acreditar demais, por um lado, e depois quando começam a fazer com que os outros queiram acreditar, por outro. E depois começam a obrigar os outros a acreditar de outras formas. Acho que é um bocado esta a escada aqui ou a escalada da palavra que começa na palavra opinião. Eu não sou... não gosto de me vincular a muitas opiniões. Acho que não é um risco. Era a pergunta que eu te ia fazer, que é se tens opinião sobre tudo. Terei opinião, se calhar, nível 1, sobre tudo, como é óbvio, não é? Portanto, tu vês as coisas, tu processas a informação e mentalmente desenhas uma opinião aqui no teu cérebro. A partir do momento em que essa opinião seja verbalizada cá para fora, já é outro passo. Mas era aí que eu queria chegar. Aquelas pessoas, e nós falamos aqui muitas vezes sobre redes sociais. Falar de pessoas bué frontais, é isso? Não, muito mais divertido do que isso. Eu trato, e quem me conhece e com quem eu tenho confiança falo sobre isso,
eu trato as redes sociais muitas vezes como um recreio. Eu vou lá divertir-me. Aquilo para mim não é uma ferramenta de trabalho. Já usei para coisas sérias, para fins sérios e nobres, é verdade. Mas essencialmente as redes sociais para mim são um recreio. Eu vou lá para me divertir, ou vou lá para dizer umas piadas, ou para ver umas piadas, e às vezes aquilo é uma chatice. Também há no recreio. Acho que não. Já deste para esse peditório. Acho que talvez já tenha dado para esse peditório, mas neste momento não. Agora, se calhar é assim, aquilo que eu te vou dizer assim, se calhar poderá ser considerado como bullying, que é, eu já escrevi coisas nas redes sociais, eu tenho várias pessoas que conheço e que me seguem e que eu sigo, e portanto temos contacto nas redes sociais, aquele tipo de pessoas que têm opinião sobre tudo. Eu não sei se conheces esse tipo de pessoas. Mas é super, chega a ser divertido, se estiveres bem disposto, isso chega a ser divertido. Porque tu vais comentar, eu lembro-me de estar num dia a comentar sobre ténis e essa pessoa comentou ténis. Lembro-me de estar no mesmo dia a comentar sobre um assunto completamente diferente e essa pessoa mas comentou de forma extremamente informada e fundamentada, segundo isso. Segundo isso, quer dizer, segundo os princípios dessa pessoa. De admiração, portanto, ele estava... Não, mas nem sequer era isso, não. A minha opinião sobre esse assunto é... Eu acho que... Não, isto não era um plágio, quer dizer, é uma pessoa que lá está, extremamente informada, deve se sentir extremamente culta, tu depois espremes e habitualmente é complicado alguém... Não, de todo. Tu mandas uma bujarda qualquer e estás a ver aquela malta que se sente muito sozinha em casa e que tem que estar sempre a comentar e tem que estar sempre a escrever. Não, tem opinião sobre tudo. Sim, vai comentar. Tu fazes, nunca fizeste, já, certamente que já fizeste, tu já de certeza disseste coisas num grupo à procura de reações. Ou já escreveste coisas numa rede social à procura de reações. É uma técnica que também é usada no exército, chama-se reconhecimento pelo fogo. Que imagina, tu estás numa encosta e tens o inimigo que está à frente, se calhar 1 km, 2 km ali escondido, e de noite aquilo que normalmente se faz é posicionar uma metralhadora bem protegida e escondida, é afastar-se do local de onde está a nossa metralhadora e fazer uns disparos ao calhas na direção onde está o inimigo. Quando eles normalmente sentem-se atacados, respondem logo, vê-se a chama da arma, então a outra metralhadora que está posicionada é só apontar para lá e fazer o serviço. É o reconhecimento pelo fogo, é o atirar o barro à parede. Sim, mas pronto, mas sim, quando estás, se fosses uma pessoa ou mais distraída ou mais influenciável, ou se calhar até poderias ter outro tipo de reação. Eu, como normalmente vou ali para me divertir, quando alguém tem este tipo de comportamento, e às vezes eu até faço por isso, ou seja, tu escreves sobre, tu puxas assuntos diferentes ao longo e normalmente não pode ser muito tempo, um espaçamento muito grande, que é para o efeito de ser mais divertido, que é tu no mesmo dia puxas 4 assuntos completamente diferentes, puxas 4 assuntos, eu não vou emitir opinião, eu vou, basta, fazes um one-liner que não tem graça nenhuma, porque eu também não sou humorista, mas só a puxar ao comentário e tu tens as mesmas pessoas a comentar assim, olha pronto, este gajo está em casa hoje, este gajo hoje não saiu. E é divertido. Eu acho graça, e acho graça à capacidade que as pessoas têm de ter opinião e de ter uma opinião super segura sobre uma série de coisas, que era a pergunta que eu te ia fazer a seguir, que é: opiniões, sim senhor, podemos ter mais, menos, podemos verbalizá-las ou não. Agora, como é que és tu a mudar de opinião? O que é que te pode levar a mudar de opinião? Eu perceber que estou errado, não é? Portanto, isso muda logo, automaticamente no segundo seguinte. Portanto, não, acho que é um pouco por aí. Agora, eu adoro que me provem que estou errado. Sabes, eu não me chateia muito que me digam, olha, isto feito desta forma é muito melhor, tu não estás a fazer bem, ótimo, bora lá. Portanto, não. Isso tem um nome, sabes? Isso em português tem um nome, chama-se evolução. Talvez, sim, porque eu acho que é o único caminho. Por isso é que as opiniões às vezes são contraproducentes. Quando tu
fixas demasiado numa opinião, começas a passar demasiado tempo a fazer a mesma coisa ou a pensar na mesma coisa, não, fogo, isso aí mata o cérebro. E por isso é que opiniões são fixe, do ponto de vista que tu disseste, é diferente. Tu vais ao recreio fazer um bocadinho de bullying e divertir-te, nem que seja só para ti, não é? Portanto, não digas assim que eu até me sinto mal. Quando eu digo bully, um bully é alguém que está a brincar com os mais fracos. Agora não estou a sair bem desta parte aqui. Não, a questão. Obrigado, Paulo. Continuo a sentir-me muito mal. Muito obrigado. Continua. Wikipédia. Não, acho que a forma como tu brincas, ou o exemplo que tu deste, como tu brincas com as opiniões nas redes sociais, porque há sempre em cada buraco, em cada comentário há sempre um especialista de alguma coisa, ou que sabe, ou que tem um vizinho, ou que tem um vizinho que tem um cão. Isso é giro. Sim. Isso é giro. Eu raramente tenho opiniões, normalmente tenho certezas. Nem sequer são só opiniões. Eu tenho a certeza, lá está, porque o vizinho é o gajo mais fiável e que dá as melhores informações sobre todos os assuntos. É por aí. Isso eu tento evitar às vezes prolongar grandes conversas quando vejo que do outro lado não há certezas a mais, não é? E ter certezas é quase um pecado mortal para mim hoje em dia. Eu já tive quem me ensinou isto foi um amigo que eu tenho há muitos anos e que tenho estima por ele, e que uma vez, lá está, numa rede social, ele emitiu um comentário qualquer, um comentário típico, aqueles comentários típicos. Não, foi mesmo um comentário, não foi quer dizer, sim, ok, é só para enquadrarmos como quiseres. Estou a justificar a coisa. Vou só descrever o sucedido e depois as pessoas interpretam o que é que acham que foi. Mas aquilo que aconteceu foi, ele escreveu alguma coisa sobre uma comparação qualquer entre os Macs e os Linux. Era qualquer coisa deste género. E eu achei curioso. Eu normalmente não mordo muito esses iscos, ou tento não morder, até porque, e sem querer transformar este podcast num podcast sobre open source, há sempre, que é um assunto que eu ainda quero falar também sobre opiniões, que é, neste meio em que eu me mexo, é muito fácil encontrar extremistas. E então, como eu não me considero um desses extremistas, eu sou um gajo chato, é verdade, mas não me considero um extremista nestas questões. Poderei ser noutras, eventualmente sem dar conta, ou se calhar até dou conta de algumas coisas, mas acho que não sou um extremista. Agora, é fácil encontrá-los, e eu, como não alimento muito essas discussões, achei curioso porque ele escreveu qualquer coisa da comparação e anunciou logo. E como sei que isto que eu estou a escrever vai gerar polémica, eu vou apagar isto daqui a 15 minutos. Portanto, foi uma espécie de uma time bomb. Sim, ou seja, ele escreveu aquilo, houve malta que ainda comentou qualquer coisa e no final apagou. O que é que isto me ensinou? Isto ensinou-me ensinou-me 3 coisas. A primeira coisa é, olha, está aqui uma boa ideia, porque é aquilo que tu fazes na vida real. Quando uma conversa não te agrada ou quando aquilo está empoltado, o que é que tu fazes? Desvias, vai para outro sítio. Quando estás numa rede social e escreveste, aquilo não tem que ficar para a posteridade. Tu tens autonomia. O Facebook vai guardar aquilo não é apagado dos anais do Facebook. Mas tu pelo menos podes tornar aquilo não visível. E acabou, morreu ali aquela conversa. Quem quis comentar agora comentou. Aquilo não é para inflamar durante não sei quanto tempo. Eu faço isso muitas vezes, sabes? Eu agora já faço isso muitas vezes. Num prolongador, não é? Exato, nem sequer é a dor, quer dizer, as pessoas têm coisas mais interessantes para fazer. Sim. Eu, da mesma maneira como quando eu provoco comentários que chamas-lhe bullying, pronto, são opiniões. Quando eu provoco comentários em pessoas que estão desocupadas, aquilo que eu sinto até que estou a fazer um bem maior, que é, olha, aquela pessoa não tem nada para fazer e eu estou-lhe a dar ocupação. É fixe. É um ponto de vista, de facto. Antes isso do que andar metido nas drogas, ou assim. Dos aborrecidos. Por outro lado, quando as pessoas se irritam com assuntos, também é uma chatice. Que é gelo fino, não é? Se as pessoas têm coisas mais interessantes para... Eu acho que as pessoas têm coisas mais interessantes para se irritarem, pelo menos essa é a minha opinião. Mas é interessante e comecei a fazer isso. E entretanto aprendi outra coisa, que é quando tu apagas publicações, e de falar do Facebook, porque por muito que aquilo seja para os velhos, ou não sei o que, eu devo ser velho porque eu ainda
ainda aquilo que vou usando ainda é pá, o Facebook, umas coisas no Instagram e não sei o quê, quando tem fotografias, mas quando começas a apagar coisas no teu Facebook, o Facebook pergunta-te assim: ouve lá, estás a apagar conteúdo, a tua conta foi hackada? Eles acham que um gajo... O Facebook entende que tudo aquilo que tu escreves não podes eliminar, ou seja, aquilo que tu escreveste naquele dia tem que ficar ali gravado em pedra. Porque acha que se tu estás a... o comportamento que eles têm ali do estilo, lá, estás a apagar coisas porquê? O teu conteúdo foi hackado, a tua conta foi... Alguém andou a publicar coisas em teu nome que tu não querias. Foi a mensagem que eu recebi. Pá, achei aquilo curiosíssimo do estilo. Estes gajos estimam mesmo. Claro. Lá está, se calhar por isso é que o Facebook depois tem aquele problema que as pessoas entendem, e se tu olhares para coisas que escreveste há 7 anos, pá, se calhar para aquilo e diz assim: olha, o que é que está aqui a fazer? Que chatice, pá, vou pagar. Tu falaste dos extremistas da opinião no teu meio. Eu acho que o problema é esse, e tu estavas a referir das pessoas que têm opinião sobre tudo, não é? Dos tais potenciais especialistas que estão em casa aborrecidos e precisam de colinho. Acaba por ser a bomba relógio que tu dizes, acabam por ser eles também, de alguma forma, porque acaba por haver demasiado extremismo. Claro que se estivermos a falar de futebol, se estivermos a falar de política, se estivermos a falar eventualmente de religião, ou de veganismo, ou de uma treta qualquer, não é? O extremismo é grande, não é? Mas o problema do extremismo também, se calhar, é o aborrecimento. Porque as pessoas não têm nada para fazer, então agarram-se à primeira merda que aparece e acreditam e professam a coisa, não é? Acho que é um bocadinho por aí. Da opinião ao extremismo, portanto, é meia dúzia de passos, ao fim e ao cabo. É só acreditar, é só um passo. Será uma insegurança? É que não tínhamos falado sobre isso neste episódio, calma. Insegurança, medo. Sim, não, eu estava a falar de aborrecimento. Achas que é mesmo só aborrecimento? Não é uma sentido, olha, eu ainda não tenho a certeza se tomei a decisão certa, então preciso de fãs, preciso de... Não, acho que é o aborrecimento é que faz com que as pessoas depois fixem demasiado numa coisa. Aborrecimento, insegurança, medo, será sempre por aí, não é? Será sempre por aí. Mas pronto, opiniões estúpidas. O que é que tu fazes, como é que tu reages quando ouves uma opinião estúpida? Epá, depende. Eu tenho que ser honesto, depende. Quando não estou distraído, ou seja, quando não me apanham distraído, eu vou-me embora. Okay. Percebes? Desvio o assunto, ou digo, normalmente eu remato até a conversa com alguma coisa sem nexo, só mesmo para não dar hipótese da conversa continuar. Do tipo, vou desligar o gás. Epá, tipo, sim. Deixei uma panela ao lume, tipo isso. Ou seja, as pessoas sabem perfeitamente que eu não deixei nenhuma panela ao lume, mas se não estiverem distraídas também, percebem que bora lá mudar de assunto. Se estiver menos distraído, e às vezes acontece-me, porque eu também não sou um ser perfeito, deixe-me levar na conversa, pá, e é uma chatice. Okay. E aí é uma chatice. Aí não tenho paciência. Porque a questão é essa, é que eu cada vez tenho menos paciência para... eu já disse isto algumas vezes, e já disse isto até acho que disse isto nos primeiros episódios, não sei se foi aqueles que nós não publicámos, mas eu cada vez tenho menos paciência para pessoas que nos conhecem. Sim, sem dúvida. E isso nota-se, lá está, e tu vais escolhendo as pessoas também conforme afinidade, conforme conversa, conforme uma série de fatores, e essas pessoas despertam-me normalmente muito pouco interesse. E eu começo e isso nota-se, eu cada vez tenho menos, não é capacidade, mas menos vontade de disfarçar, porque as pessoas têm que, lá está, e tu começas a aproximar-te do fim da vida, e eu, apesar de ainda me considerar um jovem criança ancião com 15 anos, ancião não, mas um jovem sim, vou ficar só com a primeira parte, entendo que já passei os 50% da minha vida, claramente, até porque eu não estou a planear morrer muito velho. E então começo a ter cada vez menos paciência para tempo desperdiçado. Sem dúvida, E eu sinto isso como começas a sentir, epá, estou aqui a perder tempo, porquê? Mas porquê? E então isso nota-se. E depois o problema é que, lá está, se não me apanham distraído, eu tenho esta primeira reflexão do estilo, não vou perder tempo aqui e vou fazer outra coisa qualquer.
Ou então, se não me apanham, se me apanham na curva, eu vou ali e depois fico muito triste, fico muito chateado porque tive mesmo a perder minutos ou segundos ou horas, Sim, às vezes, infelizmente, da minha vida, preciosos e que não voltam para trás e que não volto a tê-los, não volto a recuperá-los. Eu, por norma, se Isso tiver é uma alguma chatice. afinidade com a pessoa, se gostar da pessoa, tiver alguma preocupação ou que seja, ainda acho que perco ali perco ou ganho, o tempo não se perde, né? Passa ali algo, invisto ali algum tempo a aprender e a perceber, ainda procuro sinais de que aquilo não é uma opinião, mas já é uma certeza, sabes? Depois tento ver sinais da gravidade da certeza, e se encontrar ali uma brecha ou duas, ainda me divirto também a desmontar a conversa. E já me aconteceu a desmontar, porque contra factos não há argumentos, não é? Portanto, há coisas que são óbvias. O problema é que essas pessoas. Mas aí. Sim, mas essas pessoas normalmente são muito fechadas nas suas opiniões. Mas são fechadas, houve uma coisa, são fechadas nas opiniões, mas há opiniões tapafúrdias, não é? O extremismo já entra aí. Qualquer tipo de extremismo pode ser desmontado num diálogo que se chama diálogo, não é? Agora, esta parte é a parte que eu adoro, é a parte em que... Com quantas dessas pessoas é que tu consegues efetivamente dialogar? Consigo com a maior parte. Eu não vou ver cafés com skins, por exemplo, não é? Agora, porque não conheço nenhum. Agora, a questão porquê? Porque é sempre uma pergunta tão boa para encontrar respostas. Agora perdi-me aqui um bocadinho do raciocínio. Não, estava... Não, sim, mas gostas de desmontar e contra factos no argumento. Porque há uma parte gira que é quando eu estou numa conversa dessas, por exemplo, numa conversa com alguém que tem uma opinião extremista e que eu apresento de factos por A mais B que o extremismo está errado, ou que aquela opinião está errada, ou que aquela opinião é demagógica, ou que não pode comparar a bota com a perdigota, que é um esquema que muitos deles utilizam, que comparam ali está mal, mas aqui também é mau. Não é nada mau. Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo, não é mau. Portanto, situações desse tipo. Mas a mim diverte-me no momento em que eu passo essa informação, observar a pessoa e perceber através da cara dela o que é que se está a cair alguma ficha ali no cérebro ou não. E às vezes cai, mas há uma fuga para a frente. É giro ter que perceber isto nas pessoas. Portanto, também é um bocado aquilo que tu estavas a falar dos comentários há pouco. Vamos lá ao recreio, mandar uma boca, criar ali um bocadinho de buzz, de gritaria, e depois voltamos para a aula. Pronto. 15 minutos acho o tempo mais que suficiente para perceber, portanto, porque o problema é que essas conversas às vezes duram tempo a mais. Tempo a mais. Não é às vezes. Essas conversas, quando acontecem, duram sempre tempo a mais. Nem que sejam 4 segundos, é sempre tempo a mais. São 4 segundos a mais. Pelo menos esse é o meu sentimento, quando depois faço uma reflexão sobre isso. Do grau de conversas. Portanto, aquilo que eu conheço de ti és alguém mais se calhar mais brusco na abordagem do que eu, talvez. Então, vamos deixar a dúvida. De certeza, mas a questão aqui é que certamente que talvez 4 segundos é tempo a mais em conversas que te estão na memória, não é? Porque às vezes podes falar 4 ou 5 minutos. Portanto, eu normalmente converso há algum tempo, nem que seja até para perceber quem é que está do outro lado e o porquê, e depois é o tal porquê, porque é que pensa assim. E aí dá para aprender sempre alguma coisa. Nem sempre tudo é agradável, essas conversas são agradáveis, mas aprende sempre alguma coisa. Nem que seja aprender a afastar-te daquilo. Mas pronto, adiante. E quando é que foi a última vez, se te lembras? Porque lá está, é muito fácil tu teres, acho eu, a parte fácil disto é tu teres uma opinião, a parte fácil disto é tu teres sempre a mesma opinião. Temos um ouvinte. A minha cadela a ladar lá fora. Também. Pronto, vamos pedir, se fosse manifestar a sua opinião. Uma salva de palmas. Como é que ela se chama? A Pepita, portanto uma salva de palmas para a Pepita. Ok, palminha. A Pepita. Muito
Muito bem, olha, e ela continua o seu solo. Mas eu queria. A parte fácil do meio disto tudo é tu teres uma. Acho eu, que é teres uma opinião boa, assim, bem fundamentada ou não, mas acho que é fácil, extremamente fácil teres uma opinião. É muito fácil manteres essa opinião, porque é confortável, não é? Tens uma opinião, construíste essa opinião e vais mantê-la. Essa é a parte confortável. Para mudares de opinião tens que pôr coisas em dúvida, tens que pôr questões em causa. A minha pergunta, tens que sim, inventa. Pô, não, então podes encarar isso com muita naturalidade, acho eu. Quando é que foi a última vez que te lembras que mudaste de opinião? Isso é uma pergunta. Mas uma opinião significativa. O Dr. Tiago devia ter informado antes, sabe que não estava à espera dessa pergunta e tu enrolaste tanto que eu pensei que não fosse uma pergunta tão interessante. Agora, qual é que foi a última vez que eu mudei significativamente de opinião? E podes falar aqui, atenção, não quero também. Não queres pôr em demasia, eu acho que houve algumas vezes na minha vida que eu mudei significativamente e automaticamente de opinião. Houve várias, como é óbvio, não é? Que ao longo da vida há muitas mudanças, rupturas, o que seja, portanto, então há situações onde tu, se não mudares de opinião é porque és estúpido, não é? Porque as coisas são óbvias. Há outras, e aquilo que tu estás a referir, há outras que eu vou contar aqui muito rápido. A primeira vez foi quando decidi que devia subir a palco. Eu produzia espetáculos de stand-up comedy, era guionista e tinha medo de subir a palco. Vi um comediante que estava a produzir outro comediante, o meu testa de ferro, e vi um comediante muito mau em palco e eu emiti uma opinião, um julgamento quando estava sentado na plateia e disse: ok, este gajo aqui é mau. Não é bom comediante, mas no segundo seguinte caiu a ficha e no meu cérebro foi: ok, ele é mau, mas ele está lá, tu nem sequer de coragem tens de estar lá em cima, como é que estás a julgá-lo porque ele é mau? Vai lá para cima e depois fala. E então eu aí mudei logo de opinião. Eu não fazia intenção nenhuma de subir a palco e o Paulo produtor obrigou o Paulo, que não queria ser comediante, a subir a palco logo na semana, exatamente, logo na semana seguinte. Paulo Mariquinhas. E comecei a fazer stand-up comedy. Isto foi em 2003. Não mudaste de opinião em relação ao gajo, o gajo continua a ser mau. Tu é que foste a palco. Ele não estava a ser mau, ou seja, naquele momento, naquela atuação, não estava a funcionar. Sim. Não estava a funcionar e ele não estava a fazer nada extra para quebrar aquela falta de oxigênio na sala. Portanto, foram alguns minutos um pouco deprimentes de alguma forma. Mas sim, eu também gosto desse não humor, sabes? Portanto, quando não há piada, acho que há tanta piada como se houvesse piada. Só que a piada não está na piada, a piada está na falha do comediante. Ok, é justo. Portanto, mas foi por aí. Eu acho que isso foi uma das situações em que eu mudei de opinião e acho interessante porque é o mudar de opinião sozinho, e isso é muito giro, é divertido. A maior parte das vezes as pessoas mudam de opinião porque outras pessoas ou os factos o fazem mudar de opinião. Quando mudas de opinião, a decisão é sozinha, é mais interessante, acho. Parece-me bem. E tu és um fundamentalista do caraças. Não. Acho, quer dizer, não sei, se calhar não estás tão a brincar quanto isso, e eu agradeço. Não, eu acho que tu tens a mania que és purista. Eu não chego ao fundamentalismo. É para ter a mania? Portanto, oh, diabo. Acho que preferia ser fundamentalista, porra. Mas pronto. Uma provocação aos 32 minutos de jogo. Não. Quer dizer, se calhar sou fundamentalista, não sei. Eu gosto de... Tenho opiniões e lá está, prefiro não pensar nas coisas é complicado. Portanto, tu naturalmente pensas quase sobre praticamente tudo aquilo que te aparece à frente. Se verbalizas ou não, ou se tomas um partido, depois é uma escolha que já podes fazer de forma refletida. E eu, quando não tenho
não tenho, uma coisa que eu me habituei a fazer nos últimos tempos é, quando não tenho informações suficientes para comentar determinado assunto, abstenho de comentar, ou seja, não tenho dados suficientes, portanto não vou comentar. Prefiro isso do que estar a dizer pataquadas. Até porque às vezes, mesmo com dados, tu dizes pataquadas, portanto imagina sem teres informação suficiente, é uma roleta. Tal e qual. Eu acho que pôr as mãos no fogo é sempre. E o que aconteceu? Quando me informo sobre coisas, normalmente tenho opiniões e que são mais difíceis de desmontar, porque eu, para ter essa opinião, eu não foi porque alguém escreveu sobre não sei o quê, eu li, gostei e ficou. Gosto de ler frases que outras pessoas escrevem, algumas delas fazem-me pensar, é verdade, mas não é isso que me dá uma opinião fundamentada. Portanto, sim, tenho algumas opiniões vincadas sobre alguns assuntos, outros são coisas bastante mais ligeiras. Aquela que eu me lembro mais recente, já falámos aqui, eu não me quero alongar muito, até porque o tema e a nossa vida não tem que andar à volta disto, mas que tem que ver com a questão, esta história do confinamento e do Covid e não sei o quê, foi, isto já foi aqui falado, que nós tivemos, e isso aconteceu connosco, e para quem faz registros áudio semanais é fácil perceber, que nós numa semana estávamos a gozar com Covid-19 e estávamos os dois mais ou menos em amena cavaqueira, e eu na semana seguinte estava confinado em casa, porque entretanto fui olhar para números e fui pensar no assunto e fui tentar perceber o que é que se andava a passar, e achei que a melhor opção seria não só não gozar com o assunto, não dramatizar, mas tomar algumas precauções que eu, uns dias antes, achava que eram ridículas, sim. Ridículas. Aliás, eu lembro-me de estar no ginásio a gozar com um tipo que tinha vindo de Espanha. Ele tinha estado em Espanha nos 3 ou 4 dias anteriores, e ele vinha, aquilo que é normal, tu chegas, cumprimentas as pessoas, está tudo bem, oi, espera aí, tu vieste de Espanha, espera aí um bocadinho, eu não te vou cumprimentar. Esta foi a minha atitude meia dúzia de dias antes de eu me confinar em casa. Portanto, esta foi para aí a última que eu, olha, sim senhor, mudei claramente a minha opinião em relação a isto, e acho que não sei se é uma evolução, como dizia há bocadinho, mas é claramente uma adaptação. Tu tens que te ir adaptando e tens que ir acompanhando, porque tu cada dia que passa tens mais informação, se fores à procura dela, ou muitas vezes chega-te ao colo sobre determinados assuntos. Portanto, tu podes com essa informação manter a tua opinião, ou tu podes com essa informação ir ajustando ou adaptando aquilo que passa a ser a tua nova opinião, com os dados que entretanto te vão chegando. Sim, isso acabou por ser o mundo, não é? E a estatística também obrigar-nos a tomar consciência da coisa, não é? Isso é também, apesar de haver sempre alguém contra a opinião, não é? Portanto, há sempre alguém continua a haver, sim. Que fura tudo, mas isso faz parte, não é? Aí entra uma coisa, quando tu falas em opinião, que é, e nós já falámos aqui, mas demos-lhe outro nome, que são os teimosos. Pois, e eu agora ia-lhe dar outro nome que se enquadra também nos teimosos, que é os políticos. Ou seja, os políticos também, o que eles fazem na prática é esgrimir opiniões, mais nada, é só... Mas esses não são teimosos, espera aí, não tem nada a ver. Então não são teimosos. Não são nada, então. Os gajos quando estão no poder dizem uma coisa, quando estão na oposição dizem outra completamente oposta. Tirando o PCP diz a mesma coisa há não sei quantos anos, mas então não viste agora, assististe àquela história do para-ministro em que o António Costa, quando estava lá o Passos Coelho, disse que aquilo era abominável a ideia, e agora diz que é a melhor ideia do mundo. A chatice são os arquivos, pá. Houve uma coisa que a malta aprendeu a fazer com a televisão, que é a falar com a mão à frente da boca, que é para não se lerem lábios. Vamos lá ver uma coisa, mas temos que dar uma desculpa, não é? Porque o exemplo vem de cima, e o Marcelo Rebelo de Sousa afirmou como comentador político num jornal nacional qualquer, não sei se era da TVI, que só seria presidente do PSD se Cristo descesse à Terra. E passados uns meses ele foi presidente do PSD. Consegues garantir que Cristo não desceu à Terra? Exatamente, estás a ver? Portanto, alguma coisa correu mal, não é? Mas não. Consegues garantir que o homem não veio o Cristo não veio à Terra? Pois, realmente o Marcelo jogou bem, porque ninguém consegue. Não tenho dados para comentar isso. Olha, perguntas à Alexandra Solnato, que ela fala com Jesus, acho que é com Jesus que ela fala. Ela fala com uma data de gente. Pode ser que ela saiba alguma coisa. Mas
Assim, os políticos vivem da opinião, não é? Agarram-se à opinião, depois há os líderes da opinião. Sim. Isso agora tem um nome, não é? Agora tem um nome muito... Qual é que é? Dos influencers, não são uma espécie de líderes da opinião. Pois é, tens razão. Agora só que em estrangeiro fica muito mais sexy. Tal e qual. Sexy e fútil, não é? Porque entretanto aquilo é indexado a uma série de miúdas que andam com o rabo de fora no Instagram e não sei o quê, e então, pronto. Mas sim, os líderes da opinião são os influenciadores, ou aquela malta que tem... Sim, eu acho que se houvesse um Armageddon a gente via como é que era, não é? Porque é um pouco por aí, eu acho que nós não nos podemos imiscuir de sermos animais no fundo, não é? E eu acho que quando as coisas começam a ser, como tu disseste, demasiado fúteis ou demasiado fabricadas, não sei, a mim escapa-me aí um pouco e o valor real dessa influência mesmo. Eu acho que lá está, a chatice é, acho que depois há umas métricas interessantes sobre isso, e falando no caso específico das miúdas que andam com o rabo de fora e que têm muitos seguidores, é depois se elas de facto conseguem vender os cremes e os prósis e não sei o quê, porque há muita malta que se calhar vai lá só ver os rabos e que não está propriamente a olhar para aquela pessoa como uma influenciadora ou como uma líder de opinião sobre este ou aquele assunto, até porque aquilo é tão... Quando tu tens muitas publicações a vender, numa vendes o prósis, na outra vendes... Cada vez que abres a boca, já ninguém te leva a sério, acham só que tu és um bloco de anúncios da TVI. Sim. Perdes credibilidade. Não sei, talvez num ponto de vista com uma opinião correta sobre o assunto, se calhar perdes credibilidade, só que não sabemos o que é que está lá fora, não é? Portanto, será que perde credibilidade? Será que as massas não vão atrás? Será que não há gente que não tenha mais nada interessante para fazer do que estar a malhar isso? Não é? Não faço ideia. Falaste há bocadinho do Marcelo, não é? Falaste daquele comentador da TVI que era o Marcelo Rebelo de Sousa. Exato. Ele era conhecido por, no final do seu espaço de comentário, levar sempre uma pilha de livros que ele teoricamente tinha lido naquela semana, ou que ia ler, ou... Aqueles livros eram livros que ele tinha comprado, ou eram livros que alguém lhe tinha oferecido, ou eram livros que alguém tinha pago para ele falar sobre eles. Eu não sei, nunca fui à procura dessa informação. Agora, no momento em que tu, deixa-me concluir, no momento em que tu, imagina que tu descobres que todos aqueles livros são um patrocínio, ou seja, que alguém pagou para o homem falar sobre todos aqueles livros. 1000 euros de um, 500 euros do outro, 100 euros do outro, 20 euros do outro, fosse o que fosse, mas que ele tinha sobre aquilo tudo. Eu acho que as pessoas olhavam para aquele bocadinho como um espaço de anúncio, como habitualmente faz o teu zapping no período dos anúncios, e iam levá-lo muito menos a sério. Eu acho que como nunca ninguém questionou isso, eu pelo menos nunca ouvi falar sobre isso, como nunca ninguém questionou isso, e se calhar ele não, se calhar tinha mesmo só simpatia e algum tipo de reconhecimento pelos livros que levava, as pessoas levavam-no mais a sério, aquela coisa do ser orgânico, do ser natural, sem filtros, sem ser fabricado. Não sei. Não, eu acho, sinceramente, pode ter havido de tudo, não é? Não me parece, para já, é apenas uma opinião, não me parece que ele fosse pago para mostrar livros. Eventualmente era capaz de mostrar livros a fazer favores a alguém. Haver alguém, presumo eu, haver algum amigo que dissesse, olha, sugerir-lhe um livro, se puderes, dai um boost. Exatamente. Pode ter havido esse tipo de situações, até pessoas que lhe deram a conhecer livros, mas ele já estava a ser pago pela TVI. Não faria muito sentido estar a fazer uma espécie de product placement encapotado, não é? Porque até mesmo no contrato com a TVI devia haver regras sobre esse assunto, presumo eu. Não sei, mas penso que não. Agora, era um líder de opinião ou um influenciador a nível político, sempre o foi, portanto, e chegou lá acima ao topo. Portanto, acaba por ser a ordem natural das coisas, não é? A opinião ou as opiniões acabam por trazer poder associado também. Sim, não se traduz logo em poder, mas pode trazer, sim, pode.
quando a questão aqui é Sim, dúvida, sim, alguma pode sim. trazer. E tu és muito. Pois tu não disseste ainda, tu és muito opinativo, ou seja, imagina, tu estás num daqueles grupos de autoajuda do software livre que tu frequentas. Certo. E estão todos num círculo, não é? Em cadeiras, a olhar uns para os outros. Ok. Estou a brincar. Não, Mas imagina, pode acontecer Mas pode sim, ser não, imagina. há quem chame isso uma reunião, não estás a querer catalogar isso como os alcoólicos anónimos, e não tem que ser isso, pode ser só um encontro, ou uma coisa perfeitamente. Sim, uma reunião. Deixa-me explicar, eu não preciso de imaginar muito, porque já estive em vários contextos muito semelhantes a esse, com várias pessoas, claro, não estávamos em rodinha, não estávamos com as mãos dadas, mas já tive em vários encontros desses. E aí é uma chatice, porque eu aí é suposto falar e é suposto ter opinião, e normalmente quando eu vou efetivamente para, muitas vezes vou dinamizar até, mas tenho um papel bastante ativo nessas coisas, portanto não é um bom exemplo. Aí manifestas a tua opinião. Eu tenho que manifestar, sim. Aliás, nem é suposto. Aliás, porque muitas vezes, e não sei como é que isto pode ser interpretado, mas muitas vezes as pessoas querem mesmo saber a minha opinião sobre essas coisas. Pode ser interpretado como soberba, é um pecado mortal, portanto não há problema, como tu não és crente, não te vai acontecer nada. Maravilha. Não, a questão, eu também sou como tu, nesse sentido, não do pecado mortal, mas se há um grupo de pessoas com o qual eu estou reunido, e se é colocado em cima da mesa uma opinião que eu considero que pode ser melhorada, ou estapafúrdia, ou menos correta, ou mal direcionada, eu darei a minha opinião, como é óbvio. Portanto, para ficar calado eu nem devia ali estar. Acho que é um pouco por aí, não é? Vou-te dar um exemplo um bocadinho mais blasé. Tu falaste de uma coisa específica, que é, normalmente para esse tipo de encontros, tu sais de casa ou sais do teu sítio e vais especificamente àquele local, não é? Vais com um propósito, portanto é normal tu ires das duas uma, ou ouvir opiniões, ou dar opiniões, ou ambas. Agora, num sítio muito mais... o jantar de Natal da empresa, aquelas mesas redondas com 10 pessoas que muitas vezes tu não conheces, ou que com quem não tens muito à vontade. Ou então, a primeira que me veio à cabeça foi até aquelas mesas de casamento, em que os noivos dão tudo para que as mesas façam sentido, mas há sempre aquelas mesas mais desequilibradas em que tu ficas e olhas à volta e em 12 pessoas, sozinho, pronto, né? é tipo isso. Nesse tipo de contexto, tu normalmente optas por ficar calado, ou optas por... Neste tipo de contexto eu opto por explorar e perceber e divertir-me com quem tenho ali à frente, então normalmente não opto por ficar calado, normalmente não. Agora, se eventualmente vamos imaginar que alguém numa mesa dessas diz qualquer coisa que, se fosse um amigo, eu dizer logo, então, o que é que se passa contigo, não é? Portanto, uma opinião estúpida ou estapafúrdia. Se isso vier de um estranho numa mesa, num encontro desses, provavelmente eu sou capaz de fazer uma primeira abordagem só, muito leve, só para perceber, e depois, se vir que é um caso extremo, nem mexo mais. Eis que desse teu comentário, dessa mesa de 10 pessoas, surgem 2 skinheads. Em que tu vais, oi, o que é que está aqui? E eu estou a puxar skinheads porque foi o que tu falaste há bocadinho, não? Sim. Não é só para fazer aqui umas pontes. E aí tu fazes o quê? Eu digo muito simplesmente que tenho uma opinião diferente e sorrio. Porque se houver isso aí numa situação extrema, se houver um confronto direto de opiniões, não é? Sim. Eu digo, tenho uma opinião diferente. Pronto, ok, Pronto. é justo. E não há. Por acaso já fiz isso várias vezes. Para mim não há drama nenhum em haver opiniões diferentes. Sim, e também estamos de acordo. Agora, o drama é as pessoas envolverem-se com as opiniões que têm, ao ponto de quererem metê-las pelos outros adentro, não é? Portanto, isso é que é o problema. E à partida, num casamento, para já eu tinha que fazer
fazer uma melhor escolha de convites de casamento, mas num casamento é um ambiente de festa, pode haver opiniões diferentes, mas as pessoas estão ali para se divertir, não é? Portanto, e haverá alguma ligação ou afinidade entre as pessoas que estão ali, ou é da mesma empresa, ou o que seja. Portanto, e depois é uma questão de tu escolheres as companhias, é um bocadinho por aí. Mas não, dizer simpaticamente, tenho uma opinião diferente. Há um bocadinho disseste que eu não era brusco, era mais. Disseste qualquer coisa. Não. Foi brusco o termo que foi eu utilizei, né? Foi brusco, talvez contundente. Não sei, mas estavas a falar e estava-me a lembrar que já várias vezes disse coisas desse género também, ou seja, quando estás de facto num grupo que não consegues controlar, e a mesa redonda no jantar da empresa acho que é um ótimo exemplo. E como à partida tu queres continuar a jantar também, não é? Que é uma coisa, tu não queres sair a meio do jantar, queres continuar ali. Aquilo que eu já referi algumas vezes foi exatamente isso, que foi do estilo, algo do género, temos opiniões diferentes, mas eu não quero comentar isso, está bem? Ou então eu não vou comentar este assunto, está bem? Ou então não, é tipo, povo, é que nem tentes porque eu não te vou. Estás a ver aquela Eddie Murphy? I'm not listening, you are still talking, I'm not listening. É um bocado isto, mas em português e numa estocada só. Isto não é muito diferente do que uma coisa que eu também já falei aqui, que é eu em tempos. Acho que eu falei sobre isso aqui. Eu tive depois de eu fazer muitos anos uma arte marcial que me acompanhou durante uma fatia larga da minha vida, decidi começar a fazer uma coisa nova e que era uma coisa que se chama Iaido. Não sei se sabes o que Iaido, sim. A arte de, como é que é? A filosofia, algo do género, a arte de não... Tem a ver com origamis? Não, tem a ver com umas facas de pão muito compridas, uns sabres, em que basicamente o contexto é a arte de não desembainhar o sabre, mas se o desembainhares faz bem feito. O conceito é mais ou menos este, tipo, faz os possíveis para que não aconteça nada. Mas se acontecer, tu com um corte mataste o gajo. É mais ou menos assim. E o conceito é um bocado esse, tu chegas a estar ali não sei quanto tempo em que, não sei se já viste artes marciais alguma vez, aqueles katas, aquelas... Já, claro, e eventualmente até já vi o Aido, esses sabres curtos agora... Não são sabres curtos, não são sabres curtos, não, eu não disse isso. São são um sabre, aquela coisa comprida, é um Yaito. Não é aquele que se joga com não, é um pau, não é com um pau, nada. Não. É um sabre, aquilo que vês nos samurais. Aquelas facas muito... Tens um sabre, Diz? tu? Tens um sabre? Não respondas, pronto, já respondeste. E então... tu tens, enquanto que, por exemplo, no Karatê, quando fez um kata, aquilo são não sei quantos movimentos, pac, no Iai, aquilo é, tu estás ali não sei quanto, estás sentado e o teu kata é só sacodes o sangue e voltas a guardar dentro da voltas a guardar a espada, percebe? A guardar o sabre. Quem tiver aqui que já tenha feito Iaido, que me peço já desculpa pelo... E o resto do tempo passas o tempo sentado? Tu estás sentado numa posição tranquila e numa posição calma e de repente o kata é um movimento, ou seja, tu chegas, cortas e voltas a enfiar e está feito. Isto só? Não digas só, meu cara, dá-me trabalho. E passavam, mas é só desembainhar e fazer... Sim, mas depois tu tens que desembainhar, que vai desde a anca até ao ombro, ou então vai daqui até ali, ou seja, só vais lá para a frente é que tu chegavas a ter 2 movimentos, pelo menos aquilo que eu vi. Portanto, isto para dizer que quando tu estás ali muito tempo em ganhar, uma das coisas que eu aprendi com o Iai é um bocado isso, que é o... É paciência, não é? A paciência e resolves aquilo com um golpe só, quer dizer, não tens de estar ali a prolongar, ou seja, não tens de estar ali a cozer. E às tantas é um bocado isso, que é, olha, eu não vou falar sobre não, às tantas é bem, não quero, não vou, não falo, bem, eu vou. Tipo, recolhes o sabre, está despachado. Eram esses os sons que faziam no Aido? Os sons fazes se o sabre tiver velocidade suficiente, é o sabre que faz barulho, não é? Eu guito só porque não tenho nenhum sabre na mão. Serão os teus músculos a ter velocidade suficiente ou força suficiente ou não. O sabre à partida tem alguma cena que faz barulho incorporada. Se a lâmina for que é uma lâmina comprida, logo a alavanca, podemos estar aqui a falar sobre a leis da física, se tu quiseres. É melhor não. Portanto, é melhor não. Eu acho que foi um bom episódio.
episódio Sim, hoje. sim, foi um episódio. Eu gostei bastante. E mais, acabámos com uma terapia fulminante. Deixa falar um dia sobre artes marciais. Já fizeste artes marciais alguma vez? Não respondas, não respondas. Guardamos isto para um episódio. Está bem, é um bom tema, Olha, sem dúvida. artistas marciais, estás a ver? Ora, Que é um está. termo muito pouco utilizado, mas é efetivamente o nome das pessoas que fazem artes marciais. São artistas marciais. Pois, artistas marciais estão... Atenção que não nos estamos a vincular com o próximo episódio. Não estamos a dizer que esteja a correr e que vamos já fazer este para a semana. Tenham calma, hein? Estão esquecidos. Também deve haver artistas marsupiais. Desculpa, foi Pronto. só... Bom, olha, eu da minha parte despeço-me porque para matar aqui a conversa Pronto. com uma má piada. O Paulo está já a divagar. Não, um mau trocadilho é sempre bom para matar qualquer conversa. Não, eu estava a dizer que começámos a falar sobre e a dissertar sobre opiniões, mas hoje, e porque hoje é um bom dia, acabamos com uma terapia fulminante para as opiniões. É o Aido. Iai. Portanto, os Iaido. nossos ouvintes. Aido. Iaido. Tem um I primeiro. Iaido. Iaido. Sim. Se fosse Aido, podia ser o marido da Aida, da Talvez. ópera. Não sei. Eventualmente. Foi só mais outro mal trocadilho. Não que tenho é dados para comentar isso. Talvez seja. para deixar os nossos ouvintes com vontade demais. Então, explica-me só uma coisa. Nós chegámos a esta terapia, Sim. e tu és especialista nessa terapia para fazer frente às opiniões, contra não que é boa política, fazer frente, se calhar é mais interessante, que é a terapia do Aido. Iaido. Iaido. Muito bem. Iaido. Então explica lá aos nossos ouvintes como é que funciona essa terapia. Não vou explicar, até porque não temos mais tempo. Nós estamos só a despedir. Paulo, não prolongues isto, man. Já está ótimo. Ok? Despede dos senhores. Já. Pronto, é só de um golpe. Então temos que explicar. Vai ser o episódio mais curto. O episódio sobre Iaido, se fizermos, é o mais curto de todos. Quando fizer este, está tudo feito. Agora vamos fazer e fechar o episódio. Olha, Preparado?